Boa noite para você, amigo e amiga, telespectadores da TV Câmara. Começamos na noite de hoje o primeiro programa dessa segunda temporada do programa Educação em Foco, uma parceria da TV Câmara Pouso Alegre com o Instituto Federal do Sul de Minas. Tenho o prazer de, no primeiro programa dessa segunda temporada, receber aqui o reitor do Instituto Federal do Sul de Minas, professor Marcelo Bregagnoli. Professor, um prazer recebê-lo aqui com essa nossa parceria que já vai para o segundo ano. Uma parceria que já gerou vários resultados positivos, né? Eu tenho que agradecer muito à equipe da TV Câmara Pouso Alegre e essa oportunidade que nós temos, né, de poder abrir ao público todos os nossos programas, todas as nossas ações, né, nosso planejamento, tanto para esse ano quanto para os anos vindouros, que tenho certeza, né, que Pouso Alegre já pode contar com uma instituição de ensino pública, gratuita, de qualidade. Então eu tenho muito a agradecer a vocês por esse estreitamento de relações tão fundamental para a comunidade de Pouso Alegre. Com certeza. Professor, a gente esteve lá na reitoria com você, junto com o presidente Rafael Rum. São aí quase 8 meses já que a gente conversava antes do programa, à frente da reitoria. Queria que você avaliasse um pouquinho esse início de trabalho, final de 2014, e agora essas perspectivas para o começo de 2015. Ótimo. Nós tivemos um final de 2014 um quanto conturbado por conta de todo o processo de eleição nacional que nós passamos, né? Então aconteceu mudanças no cenário nacional, quer dizer, houve troca de ministro, secretário. Sim. Nós tivemos uma série de ações que foram interrompidas por conta dessa transição, e a gente tem um 2015 desafiador tanto na parte de levar os cursos, com novos cursos, abrir novos cursos à comunidade, né, na questão orçamentária. Nós estamos com um planejamento novo na reitoria, então existe hoje, inclusive nós fizemos uma reunião, uma coordenação nova, chamada Coordenação de Planejamento, ligada à Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, do antigo professor Sérgio Pedini, né, do antigo reitor, né, atual pró-reitor de desenvolvimento institucional, que está à frente dessa pró-reitoria. Então, eu acredito que nós teremos um bom trabalho. 2015 a gente sabe que é um momento de repensar ações, de fazer uma nova adequação em função dessa necessidade atual de otimização de recursos. Então, 2015 eu diria que é desafiador, né, e isso é bom porque a gente passa a trabalhar com um modo de ação um pouco mais, bastante mais otimizado, né? Correto. Isso, o retorno para a sociedade se torna mais efetivo. Já houve alguma perspectiva do Ministério da Educação em relação aos investimentos nos institutos pelo país todo? Você já teve algum contato com o governo federal nesse sentido, professor? Ótimo. Nós tivemos em Brasília, desde a posse do ministro Cid Gomes, por 3 oportunidades, né? E outras pessoas da equipe também tiveram lá. E lógico, nosso orçamento, ele é aprovado no ano anterior. Correto. Então, 2014 foi o ano que nós tivemos aprovado nosso orçamento, ele entra na LOA, e a expectativa é que todo o orçamento seja liberado. Lógico que haverá contingenciamento, a gente não sabe qual área. Foi anunciado para o governo federal uma média de 7 a 8 bilhões, né? Foi o ministério que mais teve cortes, né? Mas eu diria que necessários, são adequações, reitero, são adequações necessárias de serem feitas, né? O IF-Sul de Minas é uma das instituições que mais se destaca na sua execução orçamentária, mas algumas outras instituições, elas têm que chegar no nível também, vamos dizer assim, o mesmo nível de qualidade como é o IF-Sul de Minas. Aqui a gente praticamente executa 99,5% do nosso orçamento. Perfeito. Então, nós temos essa perspectiva realmente de um 2015 desafiador, não sabemos o tamanho do contingenciamento, né? Então, o ex-governador Cid Gomes, assumindo o Ministério da Educação, ele, me parece, uma impressão bem pessoal, que ele vai dar uma visibilidade aos institutos, assim, algo até além do que a gente esperava. Nas primeiras 5 visitas que ele fez à instituição de ensino federal, né, quer dizer, 4 foram institutos. Então, a gente fica muito satisfeito com essa visibilidade que a Rede Federal de Educação Profissional Científica e Tecnológica tem hoje. Isso a gente percebeu, inclusive, nos 2 mandatos do presidente Lula e no primeiro da presidenta Dilma, que os institutos federais, as escolas técnicas, no geral, foram as meninas dos olhos dos 2 presidentes, não é isso? Eu não canso de repetir isso, porque quando a gente pega a nossa rede,
há 10 anos atrás, nós tínhamos na rede 40 mil alunos. Hoje nós somos em torno, né, quer dizer, nós temos algo em torno de 1 milhão de alunos, saímos de 40 mil... O IF Sul de Minas, mais de 30 mil, é isso? Não, na rede federal, então seria a rede... No Brasil todo. Então, praticamente, eu diria, hoje, o IF Sul de Minas tem metade dos alunos que existia há 10 anos atrás na rede federal do Brasil inteirinho. Brasil todo. Então, no Brasil todo, há 10 anos atrás, eram 40 mil. Hoje nós estamos chegando a 1 milhão. Isso sem contar outros programas paralelos, e um deles que, inclusive, a própria presidenta utilizou em vários momentos, que foi o Pronatec. Então, quer dizer, além desses programas, então nós temos Pronatec, Mulheres 1000, uma série de outros programas paralelos que acho que assim demonstra o quanto que a educação profissional ela se tornou uma bandeira, eu não diria só de governo, uma bandeira de Estado. E só para a gente poder posicionar da importância disso. Quando a gente pega alguns países europeus, a relação de técnico para engenheiro são 5 técnicos para um engenheiro. A Alemanha, por exemplo, são 7 técnicos para um engenheiro. E a equivalência salarial é muito próxima. No Brasil, a conta é igual, só que ela é inversa na sua proporcionalidade com relação ao engenheiro técnico. São 5 engenheiros para cada um técnico. Então, existe um vácuo aí entre... Ou seja, o mercado ainda está carente desse profissional, com certeza. Carente. Ou nós temos uma formação de engenharia, que é extremamente necessária, né? Ou nós temos assim operários, muitas vezes até sem qualificação, né, sem especialização, que precisam ser qualificados, e aí entra a educação profissional. Então, nesse vácuo, então muitas vezes o pessoal me pergunta, existe espaço para a educação profissional? E muito. No Brasil, eu acredito que a expansão ela não para por aqui. A expansão, independente de cenário econômico, ela continua. Talvez em um outro formato. Eu falei da otimização. Eu acho que acredito com otimização, com parcerias mais consistentes. Com criatividade. Parceria com a iniciativa privada. Exatamente. Nós temos, eu não escondo, né, as várias parcerias que nós temos, né? Então a gente tem parceria com desde associações de produtores, pequenos produtores, agricultura orgânica, passando pela parte industrial do serviço e até grandes corporações, né? Eu acho que assim, se a gente vai trazer um benefício para a população, e assim dizia, né, um governante chinês, né? Não importa muito a cor do gato, mas pegando o rato é o que importa. Então, exato. Eu acho que a gente tem que ser criativo nessa hora, a gente tem que pensar muito bem nessas parcerias, porque se é em prol da população, em prol da sociedade, que seja bem-vindo. Você que nos acompanha a partir de agora, nós estamos nos estúdios da TV Câmara, professor Marcelo Breganholi, doutor em agronomia. Professor, é importante a gente colocar para o telespectador pouso-alegrense que nos acompanha pela TV, que o IF Sul de Minas, embora a reitoria implantada em Pouso Alegre, marca presença em 8 municípios. Em Confidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, aqui em Pouso Alegre, Três Corações e Carmo de Minas, é isso? Com cerca de 30 mil alunos matriculados em cursos presenciais e à distância, atende 178 municípios de abrangência, esses polos, beneficiando direta ou indiretamente 3 milhões de pessoas. Exatamente. Ou seja, a responsabilidade é muito grande. Pouso Alegre tem, então, a responsabilidade de ter essa reitoria que está implantada aqui. E esses projetos, professor, da reitoria, esses braços, Poços de Caldas, as outras cidades, isso também está sendo ampliado? Eu diria que, assim, você citou as nossas unidades... campos, né? Sim. Os 3 antigos, em Confidentes, Machado e Muzambinho, do qual se formou o Instituto, os 3 mais novos, Passos, Poços e Pouso Alegre, né? Sim. Que aqui ainda nós temos a comunidade foi contemplada com 2 unidades, né? Porque tem a reitoria e o campus. Né? E 2 campos novos, que a gente chama de avançados, em Três Corações e Carmo de Minas. Mas não para por aí, porque aliado a isso nós temos os polos de rede. Então nós trabalhamos com muita educação à distância. E hoje com o Pronatec, então nós conseguimos criar 18 centros de referência. Olha. Então nós estamos presentes efetivamente em mais de 40 municípios. Né? Então nós atendemos efetivamente 40, mas a gente acaba atendendo quase, eu diria assim, pelo menos metade desses 178 municípios. Fisicamente, estando ali, né? Quer dizer, mas a gente precisa ir mais. Eu sempre digo, o pessoal fala, mas a expansão para por aí, o IF Sul de Minas terá mais unidades? Se depender da gente, sim. Lógico, a gente vai de acordo com a nossa capacidade. Acho que a gente não pode extrapolar muito a nossa capacidade operacional. Eu acho que a cada degrau que a gente avança, a gente tem que parar, consolidar, analisar o que foi feito e avançar. Mas se nos for ofertado uma nova unidade, com certeza nós pegaremos e faremos tudo
tudo que tiver ao nosso alcance para que a gente leve a melhor educação possível para aquela comunidade. Professor, a gente vê que os dados de crescimento são óbvios. O último vestibular do IF ofertou 3.150 vagas, um recorde, em diversos cursos. O que representa para você esse crescimento da instituição? A gente já está falando dessa grande política do governo federal no ensino técnico. O ensino técnico está sendo a grande porta de entrada para o mercado de trabalho? Eu não tenho dúvida disso. Eu acho que essa visão do governo, quando a gente pega essas mais de 3.000 vagas, e aí eu tenho que realmente parabenizar o nosso Conselho Superior do Instituto, que em vários momentos deliberou pela aprovação dos cursos, pela abertura dos cursos. E quando assim o fez pensando justamente nesse atendimento do mercado. Então hoje, quando nós abrimos, principalmente nas unidades novas, que foi o caso de Passos, Poços e Pouso Alegre, então nós temos hoje ofertando cursos na área de licenciaturas, outros técnicos, o ensino integrado. Então quando foi aprovado lá no Conselho Superior, era visando justamente essa lacuna, né, esse atendimento do ensino profissionalizante, o atendimento das licenciaturas, né, o atendimento da questão, envolvendo a questão social, cursos ligados ao ProEja, né, educação de jovens e adultos. Então, realmente é o projeto de educação da vez do governo, eu tenho certeza disso. Lógico, outros projetos não, eles acompanham paralelamente. Então, as universidades têm seu espaço, né, o ministro Cid Gomes, ele fala muito num reajuste do ensino médio. Também não sei como isso vai acontecer, de que forma, mas ele já disse, né, abertamente que o Instituto ele vai ter que ser mola propulsora disso. E eu começo a ver como o Instituto, atuando nessa questão da melhoria do ensino médio, devido à sua capilaridade. Hoje nós estamos presentes, como eu citei aqui no caso do sul de Minas, mas se a gente analisar, praticamente 1/3 dos municípios brasileiros nós conseguimos atender, seja através presencialmente com os campos, mas com os outros programas, né, como eu disse anteriormente. Então, eu acho que o governo já viu essa capilaridade nossa e ele vai tentar usar o Instituto para poder fazer esse atendimento. No nosso caso, você citou 3.000 vagas, quer dizer, nós tivemos aí quase 13.000 inscritos, ou seja, tem gente ainda que tem que ser atendida. Então, a demanda está grande. A demanda ainda está grande, pegando Pouso Alegre, né? Pouso Alegre, os cursos de engenharia, tanto engenharia química quanto engenharia civil, todos dois tiveram uma concorrência altíssima. O de engenharia civil, tanto pelo SISU, quanto o processo seletivo nosso, a relação candidato-vaga foi de 53 candidatos por vaga. Então, existe pessoas a serem atendidas. E é isso que a gente precisa fazer, né? Demonstrar para a sociedade qual o motivo da existência institucional do IF Sul de Minas. Professor Marcelo Braganhola, a gente voltando um pouquinho até o governo federal, você é um servidor, né, federal. Esse slogan, Brasil, Pátria Educadora, que é o slogan do governo federal para esse segundo mandato da presidenta, também, vamos dizer assim, um indicativo de que por mais que seja um período de recessão na economia mundial, que seja um período de ajuste fiscal, né, que seja um momento em que o governo está diminuindo as torneiras, vamos dizer assim, de maneira mais simples, para quem nos acompanha. Mesmo assim, ainda é um sinal de que a educação é prioridade, é o caminho. Teve aquele projeto do dinheiro dos royalties do petróleo ser destinado para a educação. É um caminho? A educação está sendo sinalizada pelo governo federal como o principal caminho? Se a gente pegar, desde a criação dos institutos federais, com a 11.892, a lei de criação, há 6 anos atrás, há exatos 6 anos atrás. Então, muito recurso foi investido na educação profissional. E eu digo recurso financeiro e recurso humano, né? Então, foi investido. Esse ano 2015 é um momento de reajuste, mas nós temos essa, vamos dizer assim, essa gordura de recursos financeiros e humanos que foram investidos, e agora é a hora de aplicá-los, né? Então, aí se você me perguntar, vai haver uma paralisação? Não, nós vamos otimizar, estamos abrindo os cursos, o Instituto não para, né? Lógico, talvez uma expansão, talvez o prefeito de uma determinada cidade, talvez fale assim, olha, quem sabe, eu não diria que esse é o momento de abrir campos, por conta dessa possível recessão, a economia ela tende a ficar num momento bastante um quanto paralisado, né, o crescimento, mas internamente a gente não para, né? As atividades continuam. Continuam, porque houve um investimento anterior. Então, aí que você vê uma visão de futuro é assim, você investe para ter um retorno futuro. Então, eu diria que nós estamos, lógico, vai ter a ver contingenciamento, né? Talvez o pessoal venha a participar menos de congressos, porque passagens diárias a gente deve ter uma redução, talvez tenha que trabalhar um pouco mais a questão da terceirização, porque vai ter... Mas o público fim, que é o aluno... O público fim, o aluno, nós não podemos parar.
né? E ele vai ter, nós temos uma obrigação legal, inclusive, de atendê-los, né? Então, esse atendimento, ele não para, que é o principal motivo, inclusive os arranjos produtivos, nossos convênios, né? Mas aí que entra, novamente, eu acho que assim, ajustes são necessários. No final do ano passado, a Corregedoria Geral da União esteve presente na nossa instituição, em loco, durante vários dias, né, durante 2 meses, com uma prospecção bastante profunda acerca da atividade docente, e o relatório preliminar que veio foi extremamente positivo frente às nossas regulamentações. Então, como nós temos tudo regulamentado, tudo meio... Só que o recado foi o seguinte, mantenham tudo regularizado, atendendo ao arranjo produtivo, atendendo à sociedade, porque esse é o caminho. Porque se houver um retrocesso, estamos aqui para verificar. Esse foi o recado. Estamos no caminho certo. Você que nos acompanha está tendo a oportunidade de ter aqui o professor Marcelo Bregagnoli, reitor do Instituto Federal, praticamente fazendo uma prestação de contas do trabalho do Instituto Federal para a comunidade, para os alunos, para os pais de alunos, para a comunidade no geral. Professor, a gente vai para um rápido intervalo, na volta a gente vai falar que a expansão em Pouso Alegre, o sinal disso é a nova reitoria, que logo logo será inaugurada, a reitoria aqui em Pouso Alegre, ali no final ali da Avenida Vicente Simões, próximo ao Ceasa, e daqui a pouquinho a gente volta. O site da Câmara Municipal de Pouso Alegre está de cara nova e cada vez mais próximo de você, cidadão pouso-alegrense, com o contato de todos os vereadores, notícias com a cobertura completa dos trabalhos do Legislativo, matérias sobre as atividades do Museu Histórico e da Escola do Legislativo. Investiu na transparência com a exibição ao vivo de todas as licitações realizadas na Casa de Leis. Possibilita também ao munícipe assistir ao vivo todas as sessões pela Web TV Câmara e com a opção de ouvir a sessão pela Web Rádio Câmara. A grade de todos os programas produzidos pela TV Câmara também estão disponíveis. Então acesse www.cmpa.mg.gov.br. Câmara Municipal de Pouso Alegre, em 2014, ainda mais perto de você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe, que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara, em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Está por vir um novo
Voltamos para o segundo bloco desse nosso programa Educação em Foco. Estamos recebendo aqui o professor Marcelo Breganholi, reitor do Instituto Federal do Sul de Minas. Professor, no primeiro bloco a gente fez praticamente uma prestação de contas dos seus 7 meses, quase 8 meses aí à frente da reitoria, e o grande destaque para esse ano será a inauguração da nova reitoria ali no final da Avenida Vicente Simões, próximo ali ao antigo SEASA de Pouso Alegre. Qual que é a princípio a data para a mudança? Então, isso aí é um anseio, né, da comunidade interna do EF Sul de Minas, e eu acredito até de toda a comunidade pouso-alegrense, porque isso acaba sendo um marco, né, um marco na história, é uma sede própria de um instituto federal, de uma instituição federal de ensino. Então, aquela obra que está ali na Vicente Simões, ela foi fruto de muito trabalho, né? Nós tivemos alguns momentos que, por conta de todo o processo burocrático, né, do serviço público, existe a obra, ela ficou paralisada durante um período, né? Mas, enfim, em março, a gente acredita que final de março a gente consiga entregar isso à comunidade do EF Sul de Minas e a toda a comunidade. Então, a gente deve ocupar oficialmente aquelas instalações no final de março. Ali também, né, já tem também a obra do MAPA, né, que é do Ministério da Agricultura, que nós fizemos um acordo, né, e nós reformamos a parte deles e eles devem estar ocupando em data próxima juntamente conosco. Então, ao mesmo tempo que a comunidade de Pouso Alegre recebe ali uma obra do Instituto Federal, quer dizer, uma sede oficial, né, do Instituto, também a sede do MAPA. Então, fica na mesma área. Perfeitamente. Então, a notícia para o Pouso Alegrense, para quem nos acompanha em todo o sul de Minas pela internet, é que a obra será entregue, então, no final de março vai ser, vamos dizer assim, as instalações já serão ocupadas pelos servidores. Exatamente. A gente está preparando uma inauguração oficial, né, mas por volta do segundo semestre, quando já tiver algum projeto de urbanização, né, que a gente já entregue uma obra já bem mais ambientada, vamos assim dizer. A TV Câmara faz questão de com certeza participar lá. Vocês já estão previamente convidados. A gente poder mostrar para toda a comunidade que não estiver lá nesses atos, para que possa acompanhar esse grande trabalho que está sendo desenvolvido pela equipe lá. Professor, a gente sabe que o EF Sul de Minas se destacou nos últimos anos pela criação e realização da Olimpíada Brasileira de Agropecuária, a OBAP, né? A primeira edição, inclusive, foi realizada aqui em Pouso Alegre, em 2011, corretamente? Isso. E para 2015 está confirmada a Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, né? Qual que é o município aqui do Instituto Federal do Sul de Minas que será a sede dessa Olimpíada? Muito interessante. Isso aí é um dos eventos, né, que nós temos no Instituto. Hoje talvez seja o que tem maior visibilidade externa, as Olimpíadas, né, a Olimpíada Brasileira de Agropecuária. E por conta dessa participação, dessa organização da Olimpíada Brasileira de Agropecuária e nossa participação internacional na Olimpíada Internacional de Ciências da Terra, que aconteceu no ano passado na Espanha, nós fomos convidados a sediar, né, o local de 2016 já está definido, que é o Japão, e esse ano seria na Rússia. Só que é uma área que está próxima à Ucrânia, e devido aos conflitos, né, a organização do evento resolveu não fazer lá naquele local. E aí ficou entre Itália e Brasil. E a organização italiana cedeu para o Brasil. E a gente, prontamente, lógico, eu consultei toda a comunidade, toda a equipe, né, organizadora da UBAP, que automaticamente participa disso. Então, nós constituímos uma comissão mista na reitoria e assumimos esse desafio. Então, o EF Sul de Minas vai organizar, e tanto a Olimpíada Brasileira de Agropecuária quanto a Olimpíada Internacional, que a gente espera que tenha pelo menos 40 países, vai acontecer na cidade de Poços de Caldas, com apoio da unidade do campus de lá. Perfeitamente. Então, o campus de Poços que será entregue para a comunidade já terá logo de início um grande incentivo, vamos dizer assim, né? Exatamente. Uma grande responsabilidade, né? É o campus que, assim, extraoficialmente, né, ele já foi inaugurado, foi inaugurado em Brasília, né, a entrega solene lá de uma placa. Ele foi entregue para a comunidade a semana passada. Semana passada? Quer dizer, obras novas, né, um campus novo,
né? Lógico, com uma expansão também à vista, como é o caso de Pouso Alegre, como é o caso de Poços, obras a serem constituídas, mas hoje nós já temos aula lá. Ou seja, inicia as atividades nesse ano de 2015 já com 2 grandes desafios. Exatamente. Um evento internacional com 40 países. Isso demonstra a grandeza do trabalho que vocês têm desenvolvido aqui no sul de Minas, professor. É a primeira vez que uma Olimpíada desse tipo é sediada por uma instituição de ensino no hemisfério do sul. É uma Olimpíada internacional desse porte, né? E assim eu coloco outras universidades no meio, né? Então é um orgulho para a gente, né? Originário de um instituto, né, tão novo em tempo de existência, né, em 6 anos de Constituição, mas já tão reconhecido, né? Já tão reconhecido. Então isso nos envaidece muito. Professor, será realizado em Poços de Caldas, mas para a gente poder entender um pouquinho, as outras cidades, os outros campos, no caso de Pouso Alegre, como é que vai ser a participação, tanto na logística, no desenvolvimento desses trabalhos, como é que funciona isso? Ótimo. São feitas equipes de coordenação, como é que é desenvolvido isso para a gente poder apresentar para quem nos acompanha? Tanto uma Olimpíada, né, a nacional, a Olimpíada Brasileira de Agropecuária, quanto a internacional, a Olimpíada da Ciência da Terra, todos são constituídos por uma comissão mista. Então, no caso da Ciência da Terra internacional, vai um pouco até além, né? Então, o gabinete já tem selecionado, recrutado pessoas para constituir tanto a comissão técnica quanto a comissão organizadora, né? A Olimpíada de Agropecuária, a gente já tem uma comissão mista multicamp, né? A IESA ela vai um pouco além de ser multicamp, ela é multi-instituição. Então nós temos Unicamp conosco, nós temos a Universidade Federal do Rio de Janeiro, nós estamos trabalhando com a Unifei, que também vai participar, e provavelmente a Unifal também vai estar atuando junto dessa empreitada. Universidades federais e a Unicamp, no caso estadual, de excelência, né, no país, né, professor? Então, é um grande projeto mesmo. É um grande projeto, é um projeto muito grande e tem, sobretudo, o apoio da CETEC, da nossa Secretaria de Educação Profissional Científica e Tecnológica, que também, a exemplo que aconteceu com o ministro, houve uma mudança, né? O secretário Alessio, que sempre nos apoiou em Olimpíadas, em várias ações, ele acabou indo assumir a Secretaria de Educação da Paraíba, mas por sorte, né, e com motivo de orgulho, quem está ocupando hoje a secretaria é um amigo da rede, né, professor Marcelo Feres, que conhece o trabalho do Instituto Federal do Sul de Minas. Então eu tenho certeza que essa visibilidade, que esse reconhecimento que o Instituto tem, ele não para por aí. Pelo contrário, ele tende até a aumentar. Professor, existe previsão de data para essa Olimpíada Internacional? A Olimpíada Internacional ela vai acontecer em meados de setembro e a Olimpíada Brasileira de Agropecuária ela acontece no final de outubro. Já estão definidas as datas, nós já sentamos com o prefeito Aloysio, e ele já deu total apoio lá de Poços de Caldas, com o evento, com a participação direta da prefeitura de lá. Já estamos fechando o convênio com os hotéis, já foi finalizado o convênio, né? Estamos também agregando a fundação para que participe de toda essa organização, a nossa fundação. Evento que envolve, na verdade, toda a cidade, né? Não só a cidade, como todo o sul de Minas, né? É importante esse apoio logístico também da prefeitura. Com certeza. Pouso Alegre, por exemplo, assim, a sede oficial é Poços de Caldas, mas a organização é o IF Sul de Minas. E no caso de Pouso Alegre, ela tem a reitoria. Então, ela vai escutar muito, né, constantemente sobre os 2 eventos. Uma grande novidade para o ensino do Brasil, essa é a Olimpíada Internacional, e para o sul de Minas, para o Instituto Federal. A gente está aqui com o professor Marcelo Bregagnoli, que está à frente da reitoria do Instituto Federal Sul de Minas, já há quase 8 meses, trazendo as novidades para 2015, desse grande trabalho que é desenvolvido lá. A gente vai para um rápido intervalo e daqui a pouquinho a gente volta para o nosso último bloco desse nosso programa Educação em Foco. O site da Câmara Municipal de Pouso Alegre está de cara nova e cada vez mais próximo de você, cidadão pouso-alegrense, com o contato de todos os vereadores, notícias com a cobertura completa dos trabalhos do Legislativo, matérias sobre as atividades do Museu Histórico e da Escola do Legislativo. Investiu na transparência com a exibição ao vivo de todas as licitações realizadas na Casa de Leis. Possibilita também ao munícipe assistir ao vivo todas as sessões pela Web TV Câmara e com a opção de ouvir a sessão pela Web Rádio Câmara.
A grade de todos os programas produzidos pela TV Câmara também estão disponíveis. Então acesse www.cmpa.mg.gov.br. Câmara Municipal de Pouso Alegre, em 2014, ainda mais perto de você. Todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas nós temos um encontro marcado na TV Câmara com o programa Educação em Foco, uma parceria com o Instituto Federal de Ensino e Tecnologia do Sul de Minas. No programa recebo mestres e doutores do Instituto para tratarmos um pouco mais de educação com você, munícipe que nos acompanha. Então, todas as quintas-feiras e aos sábados às 18 horas, eu espero você no programa Educação em Foco. TV Câmara, em 2014, ainda mais próxima de você. Reina profunda quietude no ar, no horizonte não há só lugar de um novo dia que surge em Pouso Alegre. Voltamos então para o último bloco desse nosso programa Educação em Foco. Lembrando que você que nos acompanha a partir de agora, no youtube.com/Câmara de Pouso Alegre, você assiste na íntegra a entrevista com o professor Marcelo Breganholi, reitor do Instituto Federal Sul de Minas. Professor, o assunto do momento é crise hídrica. E a gente sabe que o Instituto Federal, em todos os programas que a gente fez aqui na temporada de 2014, a gente acompanhou e viu a preocupação que o Instituto tem em participar da vida da comunidade, de não ser só uma instituição de ensino técnica, mas de agregar valores à comunidade. Existem alguns projetos de sustentabilidade lá no Instituto Federal que pode até servir de exemplo para quem nos assiste? Muito boa pergunta. Nós temos uma comissão de sustentabilidade, principalmente no final do ano passado, por solicitação nossa. Nós pedimos que houvesse uma intensidade das ações. Então, no último colégio de dirigentes, que é uma instância que se discute elementos práticos do dia a dia, nós fizemos um trabalho, essa comissão fez um trabalho que resultou numa coletânea de ações que os campos acabam fazendo, mas fica escondido lá nos seus campos, né? E nós elencamos com metas, nós estamos, por exemplo, pontualmente com a meta de redução de energia elétrica de 30%, então a cada mês, quer dizer, pelo menos a gente chegar a uma economia de 30%, a cada mês ir reduzindo isso para chegar pelo menos a 30%, e pegar os exemplos positivos. Por exemplo, Pouso Alegre faz um uso da água, né, através da água da chuva, um reuso, na verdade, bastante interessante, então, com caixas d'água, reaproveitando essa água, né, outros campos com aproveitamento de dejetos, né, outros campos que são maiores, né, constituição como a escola, são as escolas fazendas, que fazem conservação de solo e água em volta dos mananciais. Então, nós tivemos aqui exemplos, e eu posso dizer, enquanto professor de conservação de solo e água, de um campus que tinha 6 litros de água por segundo. Com toda uma recuperação que houve no seu entorno, já está chegando a 15 litros de água por segundo. Mais que dobrou. Mais que dobrou. Isso nos últimos, eu posso dizer, acho que assim, os dados que eu tenho dos últimos 20 anos, mais ou menos. Então, essas práticas, a ideia é fazer uma coletânea dessas boas práticas,
tentar empregar nos diversos campos e levar ao nosso arranjo produtivo, a nossa sociedade, a quem está do nosso lado, né, do outro lado do muro. Apresentar para o empresariado. Exatamente. Né? A ideia é justamente essa, e fazer esses convênios. Né? Nós temos, muitas vezes somos desafiados pelo governo federal a entrar em alguns programas de economia de água, de energia, então a gente tem que dar o exemplo. Né? Eu acho que ser uma instituição de ensino é formar também, mas é também dar o exemplo. Nós temos que ser exemplares. Um exemplo disso também, né, na Pró-Reitoria de Desenvolvimento Institucional, através dos projetos, o professor Pedini já tem trabalhado toda a parte de sustentabilidade nos projetos. Então, aproveitamento da água, né, células fotovoltaicas, melhor luminosidade, tudo isso está sendo trabalhado nos atuais projetos. Perfeitamente. O professor, a gente sabe e conhece a estrutura do Instituto Federal como um todo, e queria parabenizar o trabalho de vocês lá, de toda a equipe, aqui a TV Câmara, os vereadores, o presidente Rafael Rum, porque a gente percebe que não é só uma instituição de ensino, é muito mais que uma instituição de ensino, ela participa efetivamente da comunidade. Estamos com a TV Câmara à disposição, a parceria reativada para esse ano. A TV Câmara terá aí uma ampliação de sinal, né, sinal aberto para a população. Queria agradecer muito a sua presença aqui conosco. Na verdade, eu que tenho que agradecer a vocês e parabenizar. Vocês estiveram na reitoria, né, fazendo uma visita a gente. O vereador Rafael, que sempre tem dado apoio incondicional a gente. Quando eu soube dessa ampliação da estrutura de vocês, fiquei muito contente, porque indiretamente acaba nos favorecendo, né? Sim. Porque com essa parceria que nós temos com vocês, com a nossa obrigatoriedade de levar a população, eu sei que a gente vai ser mais um benefício para a população, não só de Pouso Alegre, da região de modo geral. Né? E aí eu tenho realmente parabenizar vocês, agradecer esse apoio, dizer que o Instituto ele sempre vai estar de portas abertas à Câmara Municipal de Pouso Alegre, né? E quando parceiros são realmente colaborativos, são efetivos na ação, isso é motivo de... A gente fica muito enaltecido com isso, porque a gente vê que a gente realmente está no caminho, e ter parceiro assim é muito bom. Professor, a gente está sendo acompanhado pelos telespectadores, pela internet, ou seja, todo o IF Sul de Minas está nos acompanhando. Queria que você, como grande gestor desses funcionários todos, de toda vamos dizer assim, a comunidade acadêmica do Instituto Federal, que você deixasse uma mensagem para todos esses que estão envolvidos nesse grande projeto. Na verdade, eu estou hoje como reitor, né? Sou um servidor público, né? Com certeza o peso sobre mim cai várias responsabilidades, mas isso, tudo que acontece no Instituto é fruto de um trabalho de equipe. Então é um trabalho de equipe que sai lá do gabinete, sai da reitoria, sai das pró-reitorias, se estende aos campos, se estende aos diversos setores nos campos, se estende aos parceiros, se estende às cidades que nós temos convênio. Então eu acredito que assim, cabe a nós realmente a regência dessa sinfonia, que tem que ser o mais refinado possível. Mas se não fosse essa equipe qualificada que nós temos, um público extremamente seleto, né? A comunidade do Sul de Minas, ela é diferenciada. A gente percebe quando servidores tomam posse aqui e entram, principalmente no caso da docência, né? E falam, olha, mas os alunos são diferenciados. Isso muito nos agrada, porque o nosso público é muito bom, né? Trabalhar no Sul de Minas é motivo de orgulho. E isso é reconhecido no governo federal. Então, quando nós chegamos lá, assim era com o professor Pedini, assim é conosco hoje. E a gente chega lá, isso não significa ser uma instituição chapa branca, muito pelo contrário, né? Quer dizer, quando nós temos que colocar nossos posicionamentos, a gente coloca de forma muito clara. Mas esse reconhecimento que as instâncias superiores, que o Ministério, que a Secretaria faz com a gente, e eu acredito que agora, mais do que nunca, esse estreitamento que haverá com o governo estadual, né? Nós já temos tentado manter algum contato com o governo estadual para tentar fazer algumas ações de parceria. Eu tenho certeza que quando o governador Pimentel, através da sua Secretaria de Governo, através do Odair Cunha, vai abrir um espaço para que a gente possa falar da nossa pauta, eu tenho certeza que essas ações, elas vão se refletir muito mais para a comunidade do Sul de Minas. Dessa forma, encerramos esse nosso primeiro Educação em Foco do ano de 2015. No próximo programa, nós iremos receber aqui o outro Marcelo Bottazini, diretor do Campus Pouso Alegre. Agradeço a sua audiência, o seu carinho e até o próximo programa.